tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural São Paulo. Estão ouvindo bem aqui? Bom, vamos só reiterar as boas-vindas. É com imensa satisfação que estamos iniciando essa série de debates, apresentações e conversas, né? E essa programação faz parte do projeto Ronel Simões, A Singularidade do Violão Brasileiro, que está sendo realizada em conjunto da Associação de Amigos Centro Cultural São Paulo, com o Centro Cultural São Paulo, por meio da Lei de Incentivo, da Lei Rouanet, com patrocínio da Petrobras. Então, é com imensa satisfação que eu recebo aqui hoje Francisco Coelho, o Carlos Augusto Calil, Pena Schmidt, todos os atores decisivos na aquisição da coleção Ronel Simões e, dentre outras contribuições muito significativas para o Centro Cultural São Paulo, para a área de acervos, da supervisão de acervos. Mas, antes da gente começar a falar necessariamente sobre Ronel Simões, sobre a coleção, sobre tudo isso que a gente vem, esse mundo que a gente vem descobrindo há pelo menos 10 anos, eu gostaria de pedir para o Calil, que foi diretor do Centro Cultural, secretário, assim como o Pena, que foi diretor daqui do Centro Cultural, falar um pouco da importância da parceria com a Petrobras sobre o investimento em acervos, na estrutura do Centro Cultural, a relevância desse trabalho tão decisivo, que gera sempre legados muito permanentes e que a gente consegue usufruir por longos períodos. Se puder tecer alguns comentários sobre, a gente fica muito feliz. Boa tarde. Eu queria, de início, confessar a vocês que eu dormi muito bem essa noite. Por quê? Eu estou sendo assombrado há muitos anos com algumas questões que ficaram para trás do trabalho que a gente deixou na Secretaria de Cultura, no Centro Cultural. E esse ano já tinha aliviado um pouco, bastante, as costas com a inauguração da Praça das Artes, que ficou parada há 10 anos, 12 anos. E foi inaugurada meio clandestinamente, mas foi inaugurada, está lá. Enfim, não foi ocupada ainda, mas será, enfim. E ontem, depois daquele show lindo, daquela cerimônia muito bonita que vocês organizaram, realmente tocante, eu dormi muito bem. Ainda não me livrei de todos os fantasmas. Tem alguns ainda que permanecem. Walter Pisa é testemunha de um deles, pelo menos, que é o Pavilhão das Culturas Brasileiras. Também um assunto muito mal resolvido. Mas, enfim, para dizer para vocês que foi uma noite ótima, em todos os sentidos. Enfim, não importa agora mais que tenha demorado tanto tempo para que a gente tenha conseguido chegar, né? Mas, enfim, esses são os caminhos do Brasil, da política cultural brasileira, que é um desastre, como vocês devem saber, basta acompanhar o que acontece, né, nas instituições que estão o tempo inteiro ameaçadas. Agora tem várias instituições ameaçadas, aquelas que a gente achava há 2 meses atrás que eram sólidas, absolutamente sólidas, agora são como aquela frase terrível do Marx, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Né? Estão desmanchando o Poiesis, estão, enfim, atacando TV Cultura, estão atacando, enfim, Museu do Futebol, enfim. A questão da parceria com a Petrobras, basicamente, foi o seguinte. A gente, quando esteve aqui, Paulo também participou dessa trajetória desde o início, o Chico já estava aqui, já era funcionário do Centro Cultural. Então, quando nós chegamos aqui em 2001, o Centro Cultural estava completamente destruído e abandonado, e a verba, não existia verba para o Centro Cultural. A Secretaria ignorava o Centro Cultural completamente, há muito tempo. O que mantinha o Centro Cultural vivo era o seu público, que é formidável até hoje, que são os jovens, né, que ocuparam o espaço, né, tomaram, enfim, do poder público, que não cuidava, eles se apropriaram do espaço. Isso é decisivo para uma instituição sobreviver, enfim. E, com verba zero, a gente tinha que procurar investimento fora. E esse Centro Cultural tem uma coisa que eu sei que todo mundo que trabalha aqui
sabe, mas quem não trabalha aqui não sabe e não está visível na instituição. O Centro Cultural parece ser um lugar apenas de atividades culturais, mas ele tem uma outra vertente muito forte, que é museológica, mas que não tem visibilidade. Pra vocês terem ideia, além da discoteca do Mário, criada pelo Mário de Andrade, tem também, justamente a discoteca tem a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas, que também ficou muitos anos abandonada, muito mais do que a coleção do Manuel. A coleção da discoteca ficou, do momento que o Prestes Maia assume e corta a cabeça do Mário e, enfim, e coloca o Departamento de Cultura no ostracismo, até a década de 90, se não me engano, quando a Vite tem um gesto em relação ao acervo e começa a digitalizar. Então, eu tenho a impressão que se passaram, sei lá, de 38 até, sei lá, 40 anos ou mais, em que ficou secretamente em instituições, inclusive mudava de lugar, teve numa biblioteca, depois passou para cá, tá, enfim. Mas essa vertente museológica do Centro Cultural não é muito visível. E nós não tínhamos alternativa nenhuma, porque o investimento da prefeitura era zero, então começamos a procurar os editais que a Petrobras abria. Agora, tem um outro problema que só quem trabalha na administração pública sabe, quer dizer, o Centro Cultural, diretamente, a prefeitura não pode pleitear. É curioso, porque a política cultural brasileira foi feita para beneficiar o privado, não o público. É uma maluquice. Ninguém fala disso, porque como todo mundo dá um tapa na grana, ninguém fala disso. Mas, a rigor, o Centro Cultural não pode, a prefeitura não pode reivindicar um apoio de lei de incentivo. Então, ainda bem que a gente conseguiu restabelecer, já tinha sido criado antes da nossa gestão, restabelecer a operacionalidade da Associação de Amigos do Centro Cultural, que começou para administrar o bar e restaurante, né? Que também seria impossível de outra maneira. Mas já que havia, e ele se habilitava, ela se habilitava, como havia, claro, um diálogo muito fluido entre a Associação de Amigos e a Associação de Amigos entendida como uma extensão do Centro Cultural e não como uma concorrente. Com isso, pudemos apresentar projetos em nome da associação para benefício dos acervos. E naquele momento foi muito significativo o fato de a gente ter ganhado um concurso em primeiro lugar. Eu me lembro que eram R$500 mil em 2001, 2002, quer dizer, era dinheiro. E com isso a discoteca praticamente renasceu, porque a gente conseguiu tratar os discos e, sobretudo, criar uma estação, que está até hoje, uma estação de digitalização do acervo. E chamou atenção para essa vertente, né, do Centro Cultural. Então, a Petrobras, esse primeiro, não foi o único. A gente teve da Caixa Econômica depois para uma exposição da Missão de Pesquisas Folclóricas, que durou um certo tempo, mas depois foi desfeita. Mais tarde foi desfeita, não ficou permanente. Enfim, são esses projetos que a associação viabiliza através de editais públicos, que tem sido fundamental para tratar o acervo do Centro Cultural. Nunca vem o dinheiro pelo orçamento da secretaria. Nunca chega lá. Fica na programação, quando vem, ou não fica em lugar nenhum. Me lembro que quando a gente estava aqui, não tinha verba nenhuma, verba zero. E essa era a regra. Então, o fato de ter conseguido restabelecer isso do mesmo mecanismo, com a mesma força, com um valor significativo, e nesse acervo tão representativo, é, de fato, um motivo de grande alívio e alegria, né? Poder estar aqui nesse momento participando disso. Então, aí eu queria também pedir um pouco para o Francisco Coelho comentar um pouco isso. Você participou do projeto, aquele primeiro projeto de digitalização, onde foram mais de 30 mil discos, 12 mil partituras. Eu Conta participei. um pouco como foi essa experiência. Eu participei por um convite do Calil, né? Porque eu trabalhava na divisão de pesquisas na área de música, e quando a discoteca foi contemplada, o Calil pediu para que eu participasse do projeto. O projeto foi organizado pelas bibliotecárias da discoteca, saudosa Tamiko, uma outra moça que
tinha um sobrenome Maldonado, que como aqui é um trabalho de memória, eu esqueço um pouco. Tá? Então, esse projeto, ele começou, como o Calil falou, foi, acho que o primeiro da Petrobras, né? E aí nós fizemos a digitalização dos discos 78 com enfoque na música brasileira. E o acervo de partituras também brasileiras. Então, existia assim como a gente estava entrando numa tecnologia de banco de dados, a gente criou uma equipe que fez um banco de dados de partituras, não na área de disco. A área de disco foi criada uma sala de digitalização que depois todo o aparelho ficou para o Centro Cultural, todo o equipamento, né? Isso foi uma coisa muito interessante, porque a gente nunca conseguiria comprar aquilo, e o próprio projeto viabilizou isso, né? Então, depois nós fizemos esse banco de dados de partituras, que tinha uma série de buscas, né? E que era assim, uma certa inovação da própria discoteca, porque na época da discoteca, desde a Oneida, tinha as entradas de compositor, de música, era uma coisa ainda que o arquivo físico orientava os pesquisadores. E aí usou-se a fazer um acervo mais de banco de dados. E isso aí foi feito, né? Foi adaptado, até as músicas tinham assim uma tonalidade. Até se você quisesse buscar por tonalidade, você poderia, dó maior, pé menor. Então você tinha isso. E foi um trabalho assim fantástico, deu muito trabalho, porque eram 3 turnos, manhã, tarde e noite, madrugada. Então a gente tinha as pessoas que gravavam os discos, ficavam, o Aloysio lembra bem dessa época, né? Porque foi assim uma coisa que puxou muito pelo nosso compromisso, né, de fazer a missão, né, aquela coisa de conseguir fazer dentro do prazo, que tinha um prazo para entregar. E foi feito, muito bonito, muito bacana. Depois teve o lançamento lá, eu não sei se nós convidamos um compositor brasileiro chamado Edmundo Villani, que veio e ele deu uma canja lá, né, e foi muito bacana. Esse aí foi o primeiro projeto. E como eu citei no começo, sobre legados e coisas permanentes que esses projetos têm nos deixado, né, nos contemplado. Então, o laboratório de digitalização, que é o remanescente desse projeto, ele está em pleno uso, a gente seguiu o trabalho, né? Então, foram 30 mil naquele momento, a gente já está com 45 mil, por exemplo. E foi até dentro da coleção Salatiel Coelho, que é uma das pessoas pioneiras sobre trilhas sonoras no cenário da televisão, do rádio. Então, é muito bacana a gente ter, quando a gente chega, eu que cheguei bem depois, e lida com esse investimento e essa estrutura que foi iniciada por vocês, assim, né? Então, acho que isso é sempre uma felicidade de poder trabalhar para honrar esse legado, né? Então, e aí eu queria aproveitar para já trazer o gancho para o assunto da coleção Ronald Simões, que esse projeto ele também está proporcionando coisas permanentes para o acervo, né? Então, a gente teve uma reforma da sala, onde está ar-condicionado, instalação de equipamentos deslizantes. Então, a gente vai ter, com a reforma, a gente vai conseguir um controle no sentido de preservação da coleção com muito mais eficiência, né? Então, a gente tem piso, tem teto, desumidificadores novos que vão ser muito assertivos nos controles de preservação para umidade, temperatura, né? A digitalização também entrou no escopo do projeto, então a gente tem 3 mil itens em processo de digitalização, né? Então vai favorecer também a extroversão desses conteúdo. A coleção Ronald Simões ela tem uma estimativa de ser de 50 mil itens, né? Dentre uma infinidade de suportes, né? De DVD, fita de rolo, fotografia, correspondência, né? E a parceria, né, via Petrobras tem nos dado ações decisivas para que a gente consiga atender melhor o público, os pesquisadores,
os diletantes, os apaixonados e as pessoas que, infelizmente, às vezes estão em situação de rua que querem ouvir uma música. Então, a gente tem esse atendimento ao público geral no sentido amplo mesmo, né? Então, se vem a todos que vêm têm o mesmo tipo de acesso, o mesmo tipo de tratamento. E então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Queria perguntar para vocês, né? O Pena participou de uma fase muito interessante, foi em 2015, né, Pena? Que é a abertura da coleção, né? Que foi o desafio de achar uma sala, de brigar por isso, para que a gente tivesse uma sala exclusiva pelo tamanho da coleção, né? Uma coisa muito grande. A gente achou que para processar seria difícil misturar com o acervo bruto da discoteca, porque é um volume muito grande. E aí o Pena, na época, batalhou para isso. Queria que você contasse um pouco também. Oi, boa tarde. Era uma espécie de um pacote do tamanho de um caminhão numa sala. Esse pacote já tinha viajado por outras instituições, já tinha tido um percurso, sido depositado em outros lugares, até que finalmente veio parar aqui no Centro Cultural. E dentro desse pacote tinha dezenas, centenas de caixas de papelão que a gente não sabia direito o que tinha dentro. E a gente sabia que eram discos, que eram CDs e que eram partituras, mas, enfim, estava tudo fechado dentro de uma grande lona. Mas o conceito de ser um acervo que tinha sido juntado durante os 70 anos de vida do Ronoel como, né, uma pessoa dedicada obsessivamente ao violão, né? Ele passou a vida inteira dele nessa missão de olhar para o violão, estudar o violão, capturar o violão. E a obra dele era aquele pacote. Para mim, a primeira noção era a seguinte: o violão brasileiro, eu já tinha uma intuição, né, que era uma coisa muito importante dentro da música brasileira, é um ramo da música brasileira que gera repercussão pelo mundo afora, é uma escola musical e que estava ali, né, dentro daquele pacote, né, um pedaço da alma brasileira embrulhada numa lona, né. O destino do que seria esse conteúdo misterioso, em princípio, a lógica dizia que ele deveria ser absorvido pela casa e ir para as devidas coleções, a coleção de partituras, a coleção de discos, a gente ia achar um lugar em tudo. Mas quando você começa a pensar que apenas o violão está embaixo daquele pacote, aparece essa noção de que a gente não deveria dissolver esse conteúdo no que era a grande coleção da Eneida, que ainda eu acho que é uma das coisas mais importantes do mundo. A gente chegou a fazer aqui um congresso das outras discotecas públicas, não são muitas pelo mundo, vieram de vários países do mundo. Isso é um legado para a posteridade, né? Porque a internet um dia pode ser desligada e só vai sobrar os discos, né? Toda a música dos telefones, essa coisa toda é muito menos que fumaça, né? Vão sobrar esses discos. Daqui a 500 anos, os discos estarão tocando música brasileira. O que fazer com isso, né? Esse pacote com o violão brasileiro dentro dele? Aí, assim, não dá, não pode juntar. Tem que manter isso separado. A gente tem que criar esse conceito de que isso é uma coleção como outras que existem aqui dentro. Que vale a pena lembrar. A gente tem a Pinacoteca da cidade guardada aqui dentro. Tem uma coleção que chama-se Multimeios, que são 40 anos de um escritório de estudos sobre a cultura da cidade de São Paulo, né? Que é um tempo em que a prefeitura tinha pesquisadores que iam nas peças de teatro, juntar todo o material daquela peça de teatro, o material de divulgação, as fotografias, conversava com o diretor da peça, com a cenografia, enfim, com os personagens, com os atores, fazia um apanhado daquela peça, gravava a peça em fita cassete, juntava isso tudo num pacote, num envelope,
e ia sendo guardado. Isso é um retrato de 40 anos de tudo que aconteceu na cidade de São Paulo. Teatro, música, dança, enfim, todas as artes. Essa coleção veio para cá, para o Centro Cultural, e tem 600 mil fichas de conteúdo, que um dia serão digitalizadas, porque é mais complicado, porque é anotação à mão, num pedacinho de cartão. O Google se interessou em fazer isso. A gente tem a Pinacoteca, tem essa coleção multimeios, tem a discoteca, tem a coleção de partituras. Eu falei, vamos ter que ter a coleção Ronoel. É mais um núcleo aqui dentro que a gente vai ter que, enfim, dar identidade para ele e dar esse nicho na cultura para o violão, né? Não saiu de graça. Ele veio depois de 70 anos de acompanhamento, né, de uma missão de uma vida toda. Nessa época, a gente estava fazendo uma faxina aqui dentro do Centro Cultural que consistia em abrir todas as salas desse... Isso aqui é um navio estacionado aqui na 23. Né? E um porta-aviões. A gente descobriu salas que fazia 30 anos que ninguém abria. Salas que tinham, assim, casco de Guaraná Caçula, sabe? Não lembro? E alguém fez uma festa, guardou garrafas de Guaraná numa sala, perdeu a chave e ficou lá 30 anos fechado. Nesse trabalho de faxina, saíram dezenas de caminhões de entulho daqui de dentro. Vagaram salas, a gente falou, vamos pegar 2 salas ali próximas da nossa ala já de conservação de documentos, que tem lá embaixo. Foi, vamos dizer assim, destinado o local, aqui vai ser a sala Ronoel, só uma sala, enfim, ser limpa e começar o processo. E aí Jefferson ganhou uma sala e um pacote para destrinchar, né, que levou... Esse pacote tinha coisas que estavam mofadas. O Ronoel morava numa casa antiga que tinha porão e ele guardava a parte de seu arquivo, aspas, de papel, era guardado no porão úmido e embolorou a maior parte, né? Então teve que se separar toda a parte de papel para receber um tratamento específico que inclui radiação com raios gama, enfim, coisas complicadas. Teve que ser tratado contra insetos, teve que ser, enfim, um tratamento museológico, né, para recuperar papéis velhos e transformar eles em acervo, né? E começa esse trabalho de separar os itens, os CDs, os LPs, os cassetes, e a gente começou a fazer descobertas como o Ronoel, ao longo da vida dele, ele era tão obsessivo que ele precisava criar cópias de tudo que ele já tinha. E ele faz cópias, primeiro em cassete, de todos os LPs que ele tinha. Depois, anos depois, ele grava em CD os cassetes e grava os LPs também. Ele grava o CD e grava o LP de novo em CD. Então, são várias cópias, isso teve que ser identificado, enfim, teve que ser tratado, toda essa separação dos materiais. E, no meio disso tudo, começam a aparecer as descobertas, né? Que apareceram coisas incríveis, originais, do acetatos, gravações, que tem uma única cópia, né, daquele disco ali, que foi gravado diretamente do Garoto tocando, né? Garoto é um expoente da música brasileira dos anos 30, 40, e que tem quantos discos, quantas gravações do Garoto? São uns 14 discos. Isso é um documento assim, com um valor inacreditável, né? É uma obra única, original, de época, de uma coisa que assim, faz parte do DNA da onde nasce o violão brasileiro, né? O Garoto tocando para a máquina fazer a gravação. E centenas de saraus que o Ronoel fazia na casa dele. Ele tinha um ritual, que era um dia da semana, que eu não sei... Aos sábados. Os alunos compareciam, traziam os seus amigos, os visitantes da cidade e tal, e faziam um sarau, e o Ronoel gravava tudo. Então, tem coisas incríveis, né, aguardando a vez disso ser externalizado. Isso. Falou dos pacotes, né? São, eu acho que 1.400 pacotes, umas
470 caixas Tá vendo? abertas. Vida de arquivista não é fácil. Nesse processo de negociação de compra dessa coleção, você participou ali das negociações, né, Francisco? Com a dona Rosário, foram lá, visitaram. O Ronel Simões morava na rua Luiz Barreto, né, ali no Bexiga. E como o Pena falou, era um sobrado, e na parte de baixo, assim, ele dividiu em 5 salas. Né? Cada sala tinha um nome, assim, a sala Garoto, a sala Isaías Sábio. Né? E aí, ele tem uma fala do Ronel numa entrevista que fizeram, que ele falou assim, senhor Ronel, como o senhor juntou tudo isso? Eu falei, eu só não joguei nada fora. Então, talvez e realmente, ele não jogava nada fora. Assim, quando vocês foram visitar, ver a condição, você lembra de como foi esse olhar, falar, nossa, olha o tamanho disso, olha esse mundo. Foi um olhar assim um pouco assustado com tudo que a gente viu lá, né? Porque a minha memória diz mais ou menos assim que o Fábio Zanon apareceu aqui e propôs a compra disso. Na minha cabeça, eu tinha a impressão que ele tinha falado com você enquanto secretário e que você mandou ele para mim. Não sei se foi esse o percurso ou se foi ao contrário. Mas, enfim, eu falando com você, né? Então, foi isso. Aí o Fábio apareceu um dia aqui, né? E falou, olha, o Ronuel morreu. E a dona Rosário, que é a esposa dele, que era violonista também, né? Espanhola, né? Violonista. Como? Ela é espanhola, né? E Espanhola, ela é violonista. Até me contaram a história que ela veio tocar aqui e ela tocava muito bem, até parece que tocava melhor do que ele, porque ela era uma concertista, né? Veio fazer um recital aqui. Não? Como é que tá? Aquele ali conhece. E aí eles tiveram um conhecimento e casaram, né? E ele tinha essa coisa, esse vírus, né, de ficar guardando as coisas, não jogar nada fora, né? Colecionador. Ao contrário do Michelangelo, né, que disse, como é que você fez o Moisés? Ele falou, eu joguei fora tudo que não era Moisés. Aí ficou Moisés. Ele, ao contrário, né? Ele não jogava nada fora e ele guardava tudo que era do violão. E aí, quando eu fui lá com o Fábio falou, vamos dar um pulinho lá. Eu entrei tinha aquele portãozinho, eu subia uma parte, descia a outra. Aí o Fábio me apresentou a Dona Rosário. E ela cumprimentou muito rápido e entrou. Ela parece que não queria muita conversa com a prefeitura, não sei. E aí o Fábio me mostrou o material, a sala estava muito suja e parece que ele não deixava ninguém entrar na sala, porque ele tinha um cuidado muito grande com aquela sala, medo de alguém mexer nas coisas. Então ele mesmo limpava a sala. Ele era um senhor de, não sei, 80 e pouco. 90 e todos. Passou dos 90. Passou dos 90. Então, e aí aquela sala estava assim numa situação meio difícil, e quando a gente olhava, a gente não sabia o que tinha, porque eram prateleiras. A gente sabia que tinha aquela joia, né, aquelas coisas únicas, né, que é o grande achado do pesquisador, é pegar coisa única, né? Colecionador que é aquela coisa única, aquele Stradivari, não tem outro, né? É aquele lá. Então, a gente foi lá, o Fábio me mostrou tudo, e depois nós voltamos no outro dia. Tentamos fazer um processo aqui dentro da prefeitura, e aí o Fábio falou para mim que o Denis Molitsas, que está ali, o nosso amigo, ele falou, olha, eu vou colocar o Denis junto para a gente organizar esse acervo enquanto a prefeitura monta o processo, né? Era um período assim de dezembro, já estava tudo perto do Natal. O Ronuel morreu em outubro de 2010. Aí foi quando eu falei com você, né? Depois que eu tinha ido lá. E o Calil tem essa coisa, né? Você vê, ele desenhou aqui o Centro Cultural agora para nós, né? Falou que metade é memória, metade é manifestação artística. Parece que o jardim está no meio, separa uma coisa da outra.
E o Calil tem essa coisa do acervo, né? Essa preocupação, sabe-se que o acervo é o corpo de alguma coisa, né? E a alma imortal é o que está dentro daquele acervo. Então, no caso da música, para violão, esse amor que a gente tem pela música, o Jefferson é um violonista, a gente vai buscar esse amor pela música, mas sabe que esse amor pela música depende dessa conservação, depende desse material, né? Então a gente fica a gente como arquivistas, assim, a gente fica dentro dessa área corporal da música, a música ela não existe, ela não tem materialidade, né? Mas ela tem nisso, nas gravações que foram possíveis a partir do cara que fez a primeira gravação, né? Ó, Susana, não chores por mim. Ele fez 1000 vezes, né, aquilo lá. E alguém falou para ele, mas você já fez 1000 vezes isso e você não consegue gravar? Ele falou, não, eu aprendi 1000 vezes como não se deve fazer. Até o dia que ele conseguiu gravar, e aí a gente tem uma nova tecnologia que permite a gente ter a música, né? Então, aí, eu me perdi aqui, como é? Eu estava falando. Então aí, essa parte musical do acervo, o Denis começou a nos ajudar nisso. Então, enquanto a prefeitura montava o processo, o Denis e o Fábio começaram com a dona Rosário autorização para entrar na sala, começar a separar o que era uma coisa da outra, né? E a gente aqui começou com a autorização do Calil, secretário. Eu falei com a doutora Bia, o Calil falou, fala com a doutora Bia que ela vai montar o processo. Aí, para montar o processo, tem toda aquela justificativa, né? A justificativa a gente conseguiu muito apoio do Fábio Zanon, que deu todo o fundamento da coisa, né? Eu disse muitas coisas que tinham lá que a gente não conhecia, né? E aí a gente monta um processo aqui. E veio o Natal, veio o Ano Novo, estava todo mundo feliz que o negócio vinha para cá. Mas não veio em seguida. O negócio demorou, a dona Rosário começou a evitar, não assinou o documento, uma série de coisas. Depois a gente descobriu que tinha um interesse internacional no acervo, né? E felizmente isso aí não foi para frente e ela acabou vendendo para nós, né? Mas isso acho que já foi no mês de maio, por aí, né? Então, quando a gente já estava assim, meio achando que não ia dar em nada, a coisa apareceu. E aí, volta o Fábio Zanon, aquele moço lá já tinha organizado, ele já estava limpando toda a casa. Então, um verdadeiro faxineiro de acervo, né? Ele é um amante de acervo, ele tem coisas fantásticas, o Denis, inclusive coisas da Guilmar Novaes, agora que ele conseguiu, por acaso, coisas fantásticas da Guilmar, está tudo com ele lá. Então, ele conseguiu montar tudo, e aí a gente teve o problema de trazer para cá. Para trazer para cá, as nossas peruas aqui do Centro Cultural não davam conta, porque, como o Pena falou, é uma coisa gigantesca, né? Então, nós tivemos que terceirizar uma transportadora, que foi com um caminhãozão enorme, e aí era o problema, aí era a dificuldade que a gente tinha, o sofrimento. Ele falou que dormiu bem essa noite, a gente não dormia uma semana, porque já estava marcado para ir buscar o material. Imagina, 78 rotações, estava dentro de um pacote. Então, aí nós fomos, o Denis, eu, o Fábio, no dia do caminhão, a gente foi lá para colocar primeiro os papéis, né? Depois os discos por cima, e foi tudo isso. E o Centro Cultural não tinha espaço para isso. Então, eu não sei se foi através de você, que a Biblioteca do Canindé ofereceu um espaço, porque o Centro Cultural não tinha. E aí nós ficamos ali de manhã até quase de noite, colocando as coisas com muito carinho dentro do caminhão. E aí fomos para o Canindé. Chega no Canindé, tem uma rampa, tem tudo aqui, e o material fica lá. E aí fica um tempão, não sei quanto tempo ficou lá.
Aí a coisa que o Pena falou, né? Que 5 anos. Buscar o material na casa dele. E vir para cá. Até 2015, quando ele está abrindo esse pacote. Então, foi isso. Nesse período eu me aposentei, né? Então eu perdi um pouquinho o contato. E aí esse material vem para cá. A preocupação era exatamente essa, não separar as coisas. Porque como a gente tem uma discoteca e tem partituras e discos, no automático a gente já pensa, vamos pôr isso na partitura e isso no disco. No caso do Ronuel, não. No caso do Ronuel, se você fizer isso, você perde um pouco a energia daquele acervo, né? Então, a medida foi muito certa de criar isso. Eu tenho impressão, Pena, que em 2015 você falou que o Fábio veio aqui, né? Eu acho que eu vim com o Fábio e com o Denis aqui e fomos recebidos, acho, por você numa sala. E a nossa preocupação era assim, vamos arrumar um patrocínio fora para um acervo que é do Centro Cultural. A gente queria fazer isso. Quando a gente veio aqui e que tinha sala, um olhou para a cara do outro, o Fábio olhou para a minha cara, não, tudo aquilo que a gente queria fazer, eles já vão fazer. Então aí a gente sossegou achando que vocês iam fazer, né? Demorou um pouquinho, mas hoje nós estamos aqui, né? Então é isso. Esse alguns comentários sobre o volume dessa coleção. Quando a gente começou a abrir em 2015, né, com o aval do Pena, aí, tinha muito essa coisa os acetatos do garoto, ou um documento aqui, um documento ali. Mas quando a gente se deparou com as 460 caixas e abriu tudo e separou cópia de original, enfim, a gente entendeu que tão valioso quanto os 14, 15 acetatos do garoto, que é o garoto violonista, no caso, né? Porque o Aníbal Augusto Sardinha é um músico é um prodígio que surge nos anos 30, e ele toca bandolim. Ele era chamado de moleque do banjo, garoto do banjo. Tocava cavaquinho, então no mercado fonográfico ali dos anos 30, ele aparece tocando outros instrumentos. Se não fosse o Ronel Simões em 1950, a gente não conheceria o garoto violonista, compositor de peças para violão. Então vem um pouco nesse lugar da preciosidade desse material. Só que o olhar do Ronoel, ele era um pouco mais amplo para o violão. Assim. Então ele juntava tudo que era de violão, desde um canhotinho de associação de violão, pago ou não pago, até a correspondência que ele mantinha com pessoas do mundo todo. Né? Isso traz para as gravações de alguns saraus, de alguns concertos Brasil e mundo. Então, a importância desse ato de documentação que ele teve, primeiro que educou, acho que uma geração inteira de violonistas, né, no século XX. Tem um olhar curatorial do Ronoel, porque todos os documentos basicamente têm anotações. Então, se é tocado com palheta, ele não dá muita atenção. A gente conseguiu com essa análise dos documentos, assim, entender as preferências dele. Então, assim, ele tinha 5 discos do Segovia que tinha a mesma capa. E na hora que você olhava, tinha uma anotação assim: não vender por causa da contracapa, não vender por causa da tradução, não sei o quê. Esse disco tem uma nota errada, esse disco tem um defeito técnico. Né? E a hora que você olhava, assim, a edição francesa, a edição alemã, a edição brasileira. Então, é esse nível de manuseio do acervo dele, né? Então, com a abertura da coleção, a gente começou a perceber essas coisas e entender que, assim como na arquivologia eles têm o princípio da integridade, né? A coleção do Ronoel, ela só faz sentido se estiver junta mesmo. Então, foi um ato, uma ação de extrema importância, determinante para manter essa coleção junta. Né? Então, assim, talvez eu consiga lembrar tudo que tem, mas são livros, discos de todos os tipos, né? 78, 45, 33, fitas cassete, fitas de rolo, discos de acetato, correspondências, fotografias, objetos tridimensionais, DVDs, que mais? Correspondências. Durante 24 anos, ele atuou como programador
colaborador num programa de rádio, na Rádio Gazeta. O programa chamava Solos de Violão e ia ao ar aos domingos, às 8 da noite. E era com o acervo dele. Então, e aí encontramos esses programas, né? Ele colaborava porque ele falava que na Rádio Gazeta a política da empresa não permitia que outra pessoa apresentasse o programa. Tinha que ser um apresentador da casa. Mas aí ele ia com o programa da semana aqui e o programa da semana passada no outro bar. E eu achei essa documentação, né, esses registros. O roteiro do programa, né? Isso. O que foi tocado, o assunto e tal, né? E aí isso traz pra gente, consolida a importância de ter mantido tudo junto, né? A gente pode considerar a coleção Ronoel como um fundo. Né? E aí dentro desse tratamento que a gente dá, a gente tenta os princípios de proveniência, que é tentar preservar a forma que ele organizava. Então, por exemplo, mexendo nos discos, aí encontramos um disco lá, que é uma produção do Edson José Alves, em homenagem ao Nelson Cavaquinho. É um disco de samba. E aí você olha e fala, pô, mas aqui só tem violão dedilhado, o que será que fez o Ronoel adquirir esse disco? Aí abrimos o disco, aí na face B do disco tem o Toquinho solando Folhas Secas. Aí, entendi por que ele tem isso aqui. Aí, se a gente na hora que a gente estava organizando, então eu não ia colocar, por exemplo, na ordem do Nelson Cavaquinho, eu ia colocar no Toquinho, porque era quem ele dava o destaque. Que era aluno dele. O Toquinho ele foi aluno do Paulinho Nogueira, que era frequentador. Exatamente. E então, assim, a gente conseguiu identificar essas coisas, né? E aí eu e o Aloysio ali, dia a dia, sol a sol, né? Entendemos o quão importante foi a decisão de ter uma sala exclusiva, de ter um espaço para manter junto, né? Deixa eu complementar uma coisa. Esse conjunto da obra define, é um gênero musical. Hoje já existe uma coisa chamada violão brasileiro, que é um violão dedilhado e que dentro desse gênero você vai ter influências do samba, influências do violão espanhol, que é outro gênero, né, o Segovia, e que já existe assim, aquele nicho na loja de música, de disco, enfim, tem o violão brasileiro já separado, né? Já tem identidade própria. E isso meio que está definido nesse conjunto da obra. O fato dele não querer saber de violão com palheta meio que ajuda a definir isso. Né? Existe uma definição estética na obra, né, do conjunto. Não, mas tem Rosinha de Valença, tem Baden-Powell. Uma peculiaridade dele, no caso, essa coisa dele juntar só as coisas de violão dedilhado, por exemplo, ele tem lá uma série de discos do Baden-Powell. Só que ele só tem o que o Baden gravou solando. Discos importantíssimos que o Baden canta, não tem. Então tem um recorte muito específico, né? Então enfim, é uma coisa muito grandiosa. E o Ronoel Simões, ele era a parada obrigatória durante 70 anos para todo violonista que vinha para o Brasil, assim, para São Paulo. Tinha que passar na casa do seu Ronoel, participar de um sarau. Tem as fotografias, tem desde Carlos Barbosa Lima, André Segovia, como é que é o nome dele? O Narciso Yepes, que é um espanhol também. Então, assim, ele era amicíssimo desse pessoal. Né? Ou história, porque assim, o que a gente sempre procurou receber pesquisadores, né, desde sempre, inclusive as visitas do Fábio Zanon foram muito importantes, porque às vezes a gente achava um documento, aí a hora que ele apareceu, eu falava, Fábio, quem são esses aqui? Você consegue me... porque eram coisas assim, discos de acetato. Tinha lá um que a gente achou lá, Os Três Sustenidos. Eu, como um mero estudante de graduação, terceiro ano, eu não tinha esse know-how. Né?
E ele falou, não, esse aqui é o primeiro trio brasileiro de violões. Então, o Ronald tem essas gravações, né? E a gente conseguiu digitalizar isso. Atender outros pesquisadores, a Flávia Prando, Humberto Amorim, pessoas que estão muito envolvidas com a historiografia do violão, vêm e dão contribuições muito importantes para a gente entender o acervo também, conhecer, falar, e reitera a ideia do conjunto, né? Então a gente está colhendo esse momento de um domínio sobre o acervo, de conseguir atender os pesquisadores. Hoje em dia a gente atende pesquisador de Portugal, dos Estados Unidos. Há um tempo atrás teve um pesquisador que ele atravessou o oceano para ouvir um disco. O cara é especialista em Luiz Bonfá, e ele entrou em contato com a gente e nós temos o disco. Então ele veio e a gente, pelo projeto de digitalização de 2002, a gente conseguiu colocá-lo para ouvir. Porque por motivos de preservação a gente só dá consulta ao arquivo digital, né? Não, a não ser que a pessoa precisa ver o rótulo, aí a gente provê a consulta ao documento, né? Então essa ideia do acervo, o conjunto, a colaboração, e as coisas têm funcionado muito em rede, né? Então, quando vocês falam assim, a gente, um chamou o outro aqui, o Denis ajudou aqui, o Fábio Zanon ajudou aqui, também é uma rede importante de ter convencido, e o Calil, com muita, eu acho que é muito generoso, assim, de dar atenção para esse tipo de importância, de acervo, de memória, né? E aí eu queria trazer, inclusive, uma ideia que ontem estava muito latente, porque quando um acervo dessa importância, ele está parado ali debaixo de uma lona, ele é uma história, né? E como o Pierre Nora fala, a história ele é uma coisa que é um olhar sobre algo que não existe mais, né? E quando a gente abre essa coleção, aí ele vira memória, né? Que ainda segundo o Pierre Nora, a memória é uma coisa extremamente viva, né? Então, a memória, ela está o tempo todo aqui latente, né? Então, essa dinâmica do centro cultural ser um lado memória, outro lado... É isso, é a vida que permeia, né? E a gente consegue colaborar e prover coisas que transformam essa memória mais viva ainda. E o trabalho da discoteca tem ido muito nesse sentido, né? E ontem foi uma junção, né, entre o grupo, o duo que tocou, né, e todo o acervo representado, o ator falando ali as poesias do Mário de Andrade. Isso foi uma junção, né, entre a arte e o próprio acervo, né? Foi muito bonito o que aconteceu ontem. Inclusive, a hora que o Pena estava falando sobre a ideia do violão como um objeto de identificação com o Brasil, né? O Mário, em 29, fala que o violão ele se instala na vida brasileira, né? E há 15 anos atrás, a professora Márcia Taborda lança um livro chamado Violão e Identidade Nacional. Então, assim, acho que consolida uma identificação mesmo, assim. Acho que acho que o violão é o instrumento mais identificado com a cultura brasileira, e a abertura de coleções assim ajudam a historiografia a quebrar mitos, a discutir sobre coisas que foram faladas durante muitos anos, né? Então, assim, que o violão era um instrumento de menor importância ou relacionado a práticas não tão... enfim, dentro de princípios de moralidade que à época eram latentes, né? E essa historiografia já mostra pra gente que em 1857 já tinha periódico lançado pela Imperial Imprensa de Música com arranjo para violão, né? E são acervos como a coleção Ronel Simões, a abertura, a disponibilização, permitem a gente discutir isso, né? Para não reproduzir coisas que assim, a gente consegue dar outro olhar, né? O que nos traz ao futuro da sala, né? Eu acho Exatamente. que a gente está inaugurando uma sala hoje que assim, ela precisa continuar, de uma certa forma, essa missão que o Ronoel deu para si mesmo, né? A sala herda essa missão de
não só preservar o violão, mas manter esse aspecto da cultura brasileira e o violão ao mesmo tempo, né? Eu acho que a sala meio que tem que se desenhar daqui para frente, meio praga do pena, sabe? Tem que se desenhar como sendo memória ativa, nesse sentido de continuar a agir, né? Junto aos jovens, junto à programação da casa, por exemplo, né? A sala agora tem uma responsabilidade de trazer o violão para a programação do Centro Cultural de forma permanente e constante, né? Sim. Faz parte do que agora é a identidade do Centro Cultural, né? Um lugar onde tem um ponto de estudo do violão. Esses conceitos de curadoria sobre violão, palheta sim ou não, né? Vamos ter que debater essa questão aí. Mas busca de novos acervos. Acho que tem que continuar a missão dele de capturar o que existe, o que está sendo feito hoje, né, sobre o violão. O Ronel tem uma questão que está presente no acervo. Ele tinha muitas caixas de discos. E os alunos dele gravavam um disco e davam uma caixa de disco com 20, 25 discos para ele. Ele tinha várias caixas, muitos, né, discos gravados, e ele usava isso como moeda de troca. Ele fazia um intercâmbio com pessoas de fora do Brasil, mandava discos de música brasileira para fora para receber em troca discos de violão vindos do Japão, da Europa, enfim, de outros lugares. Eu acho que isso é um hábito que essa sala pode continuar, né? Nessa questão não só de aquisição de acervo contemporâneo, né? Mas de ser um ponto de intercâmbio também. Sim. A gente recebeu nesse processo a visita do professor Sidney Molina, e aí o legal de receber pessoas que tiveram nessa dinâmica do Ronoel, assim, é que eles sempre trazem histórias, né? Então ele falava, não, chegava pro Sr. Ronoel, eu falava, Sr. Ronoel, gravei um disco. Ele falava assim, não, então me vende mais 10. Porque aí ele falava que o Ronoel não gostava de dever favor para ninguém. Então ele sempre comprava 10, 20 além do que ele ganhou, né? E aí fazia essa troca. Então essa coleção, ela figura, se não a maior, mas é um dos maiores conjuntos documentais sobre violão no mundo. Juntando com o que temos na Discoteca Unida Alvarenga, assim, é uma fonte. O que eu acho até uma ideia interessante, absorver o violão de dentro da Oneida para dentro da... Exato. Essa complementaridade entre a coleção da Oneida com a do... Sim. Que ótimo. Porque, como é um recorte muito específico do Ronel, então, por exemplo, na parte de biblioteca. Então, como o Ronel só tinha violão, então a gente já tem um complemento da bibliografia especializada. Em termos de discos também. Também. Tem coisas que, obviamente, o Ronel já tinha, né? Mas a gente tem mais um exemplar, às vezes numa condição melhor do que aqui tá. Agora, os documentos musicográficos, eles são, sim, que são as partituras, no caso, né? Os periódicos. Então porque o Ronel também ele guardava tudo, recorte de jornal. Então, muitas vezes, uma coisa que é muito interessante e pessoalmente interessante, como eu estudo a historiografia do violão há um certo tempo, então a gente sempre lida com nomes, né? É o Jamil Anderaus, o Sérgio Abreu, a gente já teve contato com coisas, né, dele. Mas na hora que a gente começa a processar os documentos da coleção, esses nomes começam a ter som, esses nomes começam a ter cara, e esses nomes começam a ter voz. Então isso é muito emocionante. Assim. Você fala, nossa, o Américo Giacomino. O Ronoel tem um disco, o Américo Giacomino é o primeiro grande astro do violão do Brasil, e ele morre em 7 de setembro de 1928. Né? E tem disco autografado do Américo Giacomino na coleção, por exemplo. Então, esses itens todos, assim, são documentos com uma unicidade indiscutível, né? Então, quando a gente pensou nessa programação, a gente colocou o violão em primeiro plano e propôs os diálogos com as coisas. Então, quando a gente traz o Mário, né, porque o Mário ele era um grande
Era decisivo uma crítica sobre algo que acontecia na cidade. E ele tem crônica sobre violão. Então, quando a gente traz ele, por exemplo, no evento de ontem, é essa conexão, né? Porque a gente é um legado do Mário, a discoteca é um legado do Mário. Então, a construção foi um pouco nesse lugar, assim, de... E, bom, o Siqueira Lima dispensa... Tem o do Ivan, tem o do... Sim. É. Sim, sim. Mas... Sim. Por exemplo, teve recentemente a do Pascoal Guimarães, que é um mineiro, e esse acervo foi para o FMG. O Ronaldo e ele eram amigos e tal. Mas em termos de volume documental, não tem como comparar. Não tem como comparar. Eles podem se agregar ao nosso, né? Sim. Porque à medida que você tem outros acervos perdidos... Não, o Ivan Pascoito, que ele está na nossa programação. O Ivan Pascoito, ele está na nossa programação. Primeiro que ele é o maior editor de peças para violão do Brasil nos últimos 40 anos. Né? E ele era amigo pessoal do Ronuel. Então, ele, além de conhecer muito bem a coleção, por isso que eu falo que a rede dos pesquisadores foram muito decisivas para a gente, para conhecer, para pensar quando a gente pensa em falar, vamos tentar construir um projeto para disputar um edital de fomento, assim, com o nível de conhecimento da coleção que a gente conseguiu adquirir, né? Então, e aí, de novo, eu reitero que isso passa decisivamente pela mão de vocês, né? E que começaram essa história, que começaram compraram uma ideia, que semeou uma coisa, que floresceu outra, e aqui, mesmo demorando um pouquinho, mas a gente usou esse tempo para conhecer a coleção, né? Quase 10 anos, então ainda bem que chegamos aqui sabendo o que tem na coleção. Né? Pena fez uma sugestão muito pertinente de que, enfim, essa coleção precisa ser expandida de alguma maneira. Mas Pena, a impressão que eu tenho é que essa expansão não é só um movimento daqui para fora, mas na medida em que ela vai sendo desvendada e publicizada, ela vai atrair doações. Não só doação, mas intercâmbio. Isso que você está preocupado. Então, eu não estou achando que não precisa fazer. Mas é natural o movimento de troca e à medida em que ela se dá a conhecer. Eu acho que essa conversa está interessantíssima, sobretudo para mim, que não sou da área de música. Estou aprendendo muito. Mas tem um assunto que a gente não falou aqui agora, que é dinheiro. Tudo tem seu preço, tá certo? Esse projeto da Petrobras, quanto tem? 1 bilhão? Qual é o valor? 1 milhão e 400. Belíssimo. Agora, quanto custou? Você sabe quanto custou essa compra da prefeitura? 130 mil reais. Né? Sim. E como é que aconteceu? Então, se ele chega em dezembro na minha sala dizendo que precisa comprar, porque senão... Eu me lembro muito bem. Senão isso vai para os Estados Unidos, para a Universidade Americana. Então, eu chamei o chefe de gabinete, aqui presente, também muito importante agora nesse projeto, que era quem mandava o dinheiro da secretaria, e falei, precisamos arrumar 130 mil reais. Ele saiu da minha sala, foi para a sala dele e arrumou os 130 mil reais. Senão também não tinha a compra da viúva. Isso, claro que tem boa vontade, o secretário tinha boa vontade, ótimo, o secretário formidável, que tinha sensibilidade, mas se não tivesse ele olhado lá no orçamento, porque no final do ano acontece o seguinte, tem dinheiro em rubricas outras que não foram gastas por motivos variados. Tem que dar mesmo uma
uma remanejada. Tá certo? Também sem a boa vontade de quem administra o dinheiro, também não tinha os 130 mil reais. Então, digamos que foi uma história que acabou muito bem, né, e que teve, enfim, seus percalços, mas essa questão de perceber, né, a oportunidade, ter clareza de que aquela oportunidade tem que ser tratada com prioridade, tá certo? E a partir daí, então, se deflagra o processo, que demore ou não demore. Enfim, eu acho que isso precisava ser registrado porque os valores, entendeu, também falam a respeito da história do acervo, da importância dele e do futuro dele. Esse 1.400.000 são decisivos para você colocar o acervo. Não sei se você vai completar tudo, vai colocar num nível de, digamos, de preservação e de divulgação extraordinário. A gente, pensando assim na requalificação da reserva, né, onde está o acervo, nós passamos aí uns meses, né, Luiz, conversando fazendo diversos estudos para pensar nessa permanência na preservação, no acondicionamento. Então, por exemplo, o arquivo deslizante que foi instalado, ele é num nível de personalização muito, muito satisfatório. A gente teve preocupação com preocupações ambientais nos insumos, então a discoteca ela tem um método de armazenamento dos discos e a gente fez estudos pensando, para a gente manter isso aqui, para mitigar, por exemplo, geração de lixo, como que a gente faz? Então a gente passou um período até que extenso estudando fazendo alguns projetos, consultando possíveis fornecedores e tal. E a gente conseguiu chegar no denominador comum, assim, que realmente eleva o status de sala da coleção para reserva da coleção. Porque quando a gente teve colaboração de outros setores, no caso da supervisão de acervo, né, de laboratório de conservação e restauro, que nos deu a informação de quais seriam os materiais mais pertinentes para piso, para forro, se é forro já com as preocupações de incêndio, essas coisas, né? Então, sim, é determinante o valor investido e como que a gente conseguiu pensar que existia uma programação, mas existe um legado permanente na coleção agora. Sim. Microfone. Você está falando de outra coisa muito importante, que o Centro Cultural é uma instituição, Exato. enfim, que trabalha junto. Porque um dos problemas que a gente tem, às vezes, é que são setores, né, mesmo dentro do mesmo guarda-chuva institucional, são setores que meio que disputam ou se ignoram, né, cada um para o seu canto. Você está dizendo que existe um sentimento, né, que participa todo mundo colabora e a instituição está consolidada. Que bom. A gente faz sempre do mesmo jeito que para conhecer os documentos da coleção a gente recebeu pesquisadores para acho que nada melhor que quando eu precisar de qualquer assunto sobre preservação eu vá no laboratório e consulte as colegas, né? Às vezes tem casos de documentos que estavam com vestígio de traças, brocas, ou se tem um tipo de sujidade que a gente não identifica e não é da nossa alçada mexer, então a gente vai e pede socorro. Se a gente vai fazer uma exposição, então vamos lá nas artes visuais, a gente vê se eles têm um tempo para dar atenção para a gente, para viabilizar da melhor forma. Porque quem ganha é o centro cultural, quem ganha é o violão, quem ganha é a supervisão de acervo, sabe? Então a gente é nutrido desse sentimento de rede, a colaboração ela é decisiva para que a gente como instituição consiga sempre fazer coisas decisivas, né? Nesse sentido, eu tomo a liberdade que sugeriria a associação de amigos que pense no tempo oportuno de conseguir recursos para criar a reserva técnica da Secretaria Municipal de Cultura aqui no Centro Cultural. Esse projeto existe há muito tempo, tem 20 anos. Ele falou
chamava-se Pinacoteca Municipal, agora mudou de nome para não confundir com a outra. Chama Coleção de Arte da Cidade. Mas a Coleção de Arte da Cidade está aqui e não tem condição de preservação adequada. E para isso se pensou, né, em criar, justamente ao lado do laboratório, naquela área, lá já tem até o projeto, uma reserva técnica do acervo artístico da prefeitura. Talvez seja uma outra questão a se pensar. O próximo projeto do Pedro Braz, não sei de quem puder ajudar. Bom, podemos ir para as considerações finais. Temos considerações, se quiser, tem um espaço. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação. Mais alguém? Um de cada vez? Bom, então eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos, por vocês terem aceitado o convite, né? Acho que voltou? De ter aceitado o convite de sentar e conversar sobre essa empreitada que essa coleção traz para o Centro Cultural, né? Da gente também registrar como foi o processo, o que encontramos, quais são os nossos desafios, quais são os legados que esse projeto está nos provendo, né? E com a expectativa de que o Centro Cultural como um todo sempre seja contemplado com projetos e com investimento, com melhorias em sua estrutura, em seu pessoal, que nossos colegas sejam cada vez mais capacitados tecnicamente, né? Eu vou dizer uma novidade aqui. Eu já tinha essa impressão, mas enfim, agora ela se consolidou, de que o acervo está em boas mãos, né? E isso nos dá uma outra tranquilidade. Ainda que eu tenha o sentimento, não sei se justo ou injusto, de que a direção do Centro Cultural está um pouco alheia às questões fundamentais da Secretaria de Cultura, com certeza absoluta. O Centro Cultural resistiu há anos à Secretaria de Cultura, antes de eu chegar. E quando eu estive aqui, também resistiu muito à Secretaria de Cultura. Então, é preciso continuar resistindo. É isso. Bom, gostaria só de complementar que daqui a pouco teremos mais uma mesa com a professora doutora Flávia Toni e o Rafael Barbosa, falando sobre Mário, o legado do Mário de Andrade no Centro Cultural, né, do Departamento de Cultura, e toda, né, essa figura onipresente do Mário, né? Eu particularmente tenho muito carinho por essa figura. Às 18 horas temos a mesa da Raquel Aranha, com a minha colaboração. Ela é criadora do Centro de Documentação de São José dos Campos. Nas próximas terças-feiras teremos saraus, são 5 saraus, com sarau de violões, sarau de diálogos artísticos, 2 saraus sobre cordas dedilhadas antigas e um sarau de choro. Estou esquecendo alguma coisa, Ananda? Me socorre? Da programação, estou esquecendo alguma coisa? Eu falei dos saraus, as mesas. Teremos as oficinas. Inclusive eu dou uma oficina de organização de coleções no próximo sábado. Na sexta-feira tem História do Suporte de Gravação, com o Gilberto Inácio. Teremos oficina de violão, oficina de voz como instrumento, né, que é a ideia de utilizar o violão como um suporte de estudos de canto e de voz. Oficina de luteria. E temos mais alguma? A minha eu já falei. Bom, novamente reitero o agradecimento à atenção de vocês, a presença, e dos nossos queridos convidados aqui. Diga. É isso, obrigado pelas palavras, pela presença de todos e atenção. Vamos dar uma respirada, que depois temos uma grande mesa por vir. 2 grandes mesas por vir, que serão muito interessantes.